Deus se revela como um pai que faz alianças com o seu povo. Desde Noé, passando por Abraão, Moisés e os profetas, cada aliança foi um passo no caminho da fidelidade divina, mesmo diante das infidelidades humanas. Essas alianças preparam o coração da humanidade para o momento mais decisivo, a nova e eterna aliança, selada por Jesus Cristo, não com tinta ou pedra, mas com o seu próprio sangue. Uma aliança que não passa e que renova todas as outras e que nos convida a viver em comunhão plena com Deus. Hoje, no Família dos Devotos, você acompanha uma catequese bíblica sobre as alianças e a nova e eterna aliança. E como podemos viver essa aliança em nossa família e em nossa comunidade. Vamos aprender juntos? É com vocês aí no estúdio. E quem nos ajuda nessa reflexão é o professor Denis Duarte, ele que é especialista em Bíblia e ciências da religião. Muito bem-vindo mais uma vez, professor, a estar conosco, a nos ensinar também muitos aspectos da nossa fé. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É sempre bom estar aqui, sempre bom estar na casa da mãe, ainda mais na Semana Maior, né? Essa semana tão maravilhosa para nós, cristãos, católicos. Amém. Professor, comece então nos explicando o que caracteriza uma aliança, quando falamos então no seu papel, né, essa relação com Deus. Sim, quando nós falamos em aliança, muita gente pensa em contrato, né? Mas supera um contrato, porque um contrato, você tem cláusulas ali, se a pessoa não cumprir, tem penalização. Não. A aliança é sim um acordo, mas a base de uma aliança, sobretudo a aliança bíblica, é o amor. Porque, vamos pegar como exemplo, eu sou casado. Eu tenho aqui no meu dedo minha aliança, né? Isso representa a aliança que eu fiz com a minha esposa. Por amor a ela, livremente, por amor, eu fiz uma aliança. E essa aliança que eu fiz com a minha esposa, ela tem promessas. Então, ela é livre, ela é por amor e contém promessas. Por exemplo, eu prometi a ela ser fiel a ela, amá-la, respeitá-la em todas as situações da vida, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, por amor. Então, essa é a característica principal de uma aliança e com Deus mais ainda, porque Deus é amor. Então, é sempre com amor, na liberdade e propondo a fidelidade. Bem, nossa, a gente vai aprendendo. Agora, vamos conhecer um pouco sobre as alianças, a começar pela aliança que foi feita com Noé. A gente encontra, então, lá em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 a 17. Vamos ler juntos? Tem um card aí que vai nos ajudar, padre. Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, e este será o sinal da aliança entre mim e a terra. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres de toda a espécie que há sobre a terra. Professor Denis, essa é a primeira aliança que aparece na Bíblia, não é? É a aliança que Deus fez com Noé, isso? Sim, e essa aliança é interessante, padre, porque, primeiro, Noé recebe um título muito importante, que é de amigo de Deus. Deus faz aliança com seus amigos, isso também é importante. Mas o contexto de Noé era o seguinte, era um mundo que deliberadamente escolheu caminhar sem Deus. As pessoas, naquele momento de Noé, decidiram caminhar longe de Deus. Não queremos Deus, livremente, conscientemente. E Noé não. Noé é fiel a Deus. Então Noé é amigo de Deus, mantém essa fidelidade, esse amor a Deus. E Deus vê em Noé, nele, a possibilidade de salvar a humanidade, de recriar o mundo. Por isso ele envia o dilúvio. E aí o que significa essa aliança? A gente leu esse trecho bíblico tão bonito. É Deus dizendo o seguinte, falou, olha, assim que
que Noé, né, sai da arca, ele falou assim, olha, vamos fazer esta aliança. De minha parte, eu preservo a vida, não só do homem, mas toda a criação. E de sua parte, a fidelidade a Deus de novo, né? Uma vez que o povo estava afastado de Deus, vivia na maldade. Então é bonito o símbolo do arco, que é o arco-íris, né? Tantas representações tem esse arco-íris nesta passagem bíblica. Duas em especial eu gosto muito. Primeiro é esta lembrança que Deus diz, né? Ele falou assim, ó, isso é para lembrar vocês dessa aliança. Porque é lembrar que, de minha parte, eu preservo a vida, e da parte de vocês, que vocês não se afastem mais de mim. Porque o arco-íris, primeiro, é essa esperança da lembrança, porque ele geralmente vem depois de uma chuva forte, né? Isso. Então nos faz lembrar o dilúvio da aliança da parte de Deus qual é a promessa de Deus? Eu vou cuidar da vida, eu vou preservar a vida. E da parte de vocês, qual é? A fidelidade. Né? A fidelidade, porque o arco-íris, ele toca, parece que quando a gente vê, parece que ele toca a terra e toca o céu, né? Isso. Ou seja, não mais se afastarem de mim, o homem unido a Deus novamente, e não mais como aquele povo se afastarem de mim. Então, os dois lados da aliança, da parte de Deus, preservação da vida, e da parte do homem, não se afastar mais de Deus. Eu quero até fazer uma lembrança aqui, muito especial, porque no santuário, quem está acompanhando a jornada bíblica, vai então encontrar essa bonita cena ali da Arca de Noé na fachada leste, que nós vamos entregar junto ao Santuário Nacional para a Casa da Mãe Aparecida, né, como família dos devotos, no dia 17 de maio, você não pode perder. Agora, continuando aqui, vamos então falar sobre a aliança feita com Abraão. Vamos acompanhar mais um card. Javé disse a Abrão: sai de tua terra, de tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Que linda essa aliança, né? Linda. Pensando também de todos os filhos que vão sendo gerados, quer dizer, nós somos aqui os filhos de Abraão. Essa aliança, como a de Noé, também marca a história da humanidade. Porque Abraão vivia num mundo de crença em várias divindades, vários deuses. Era o que a gente chama de um mundo politeísta, crença em muitos deuses. E Abraão inaugura o monoteísmo, que ali, na história de Abraão, é onde começa a história do povo de Deus. Então Deus faz essa aliança com ele, ele faz essa proposta dessa aliança. Abraão também, amigo de Deus, se torna amigo de Deus, porque essa é a proposta de Deus. Eu falei, olha, se torne meu amigo. Abandone a crença nas outras divindades e creia em mim que sou o único Deus e verdadeiro Deus. Então você abandona o politeísmo, crê só em mim. Então a primeira parte é a parte de Abraão. E qual é a parte de Deus? A promessa de Deus. Aí são três. Eu vou formar o meu povo a partir da sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas no céu. Eu vou dar uma terra para este povo viver, por isso que nós chamamos de terra prometida, está na promessa de Deus. E foi o final do card de hoje, este povo será uma bênção para as outras famílias, ou será uma bênção para os outros povos. Então, esta aliança que Deus propõe para Abraão, ela requer de Abraão esta fidelidade a Deus, né? Como no casamento, por amor, livre, escolher a Deus, ser amigo de Deus. E da parte de Deus, a promessa, assim como ele fez a Noé, vou preservar a vida, aqui vou formar um povo para mim, que será o meu povo e eu serei o Deus desse povo. E vou dar um lugar para esse povo viver. E este povo será luz para as outras nações, bênção para as outras famílias. Essa foi a aliança de Deus com Abraão e começa aí a história do povo de Deus. É a partir de Abraão que surge o povo de Deus. E por isso que nós falamos que somos herdeiros da fé de Abraão, né? E assim, então, continuando, né? Nós queremos conhecer um pouquinho também das promessas da aliança feita com Moisés. Vamos ver o card lá. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas. Vós vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Pois bem, se ouvirdes atentamente minha voz e guardardes minha aliança,
sereis entre todos os povos meu tesouro particular, porque toda a terra é minha. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Bonito, né? Porque a gente vê uma crescente aí. Se a gente lá em Noé viu que é Deus preservando a vida na terra, a gente vê em Abraão o começo do povo de Deus, aqui nós já temos esse povo em Moisés. Então agora nós já temos um povo, e Moisés é a caminhada desse povo rumo àquela terra que foi prometida lá em Abraão, né? Saindo do exílio no Egito. E o interessante é que agora, como nós já temos esse povo, Deus também faz uma aliança através de Moisés com este povo. Então agora, como é muita gente, que antes era Noé e sua família ali. Depois Abraão e também o início da sua descendência, o seu filho Isaac, depois o seu neto Jacó, né? Agora temos Moisés representando todo um povo. Agora esta aliança vem escrita. São as tábuas da lei, ou as tábuas da aliança, ou os 10 mandamentos, como nós conhecemos bem. E vai constituir sacerdotes ali para ajudar a coordenar aquele povo. Porque agora, Padre, além da relação da fidelidade com Deus, nós somos agora um povo. Então agora nós também precisamos, esta fidelidade, este amor a Deus precisa também transbordar para o irmão. Isso é que é bonito agora, é um salto que a gente dá. Né? Porque antes era a relação com Deus, agora é a relação com Deus e que desemboca na relação com o irmão. Porque se nós pegarmos os 10 mandamentos, né, nós temos no Decálogo esta referência de fidelidade a Deus, né? Não, vocês não vão adorar outros deuses, não vão usar meu nome em vão, mas também não vai roubar, não vai matar, não vai dar falso testemunho contra o irmão. Ou seja, a minha relação com Deus agora, esta aliança com Deus agora, ela também desemboca na minha relação com o meu irmão, porque agora nós somos um povo. Muito bem, agora a aliança com Davi, vamos acompanhar. Quando teus dias se tiverem completado e tu adormeceres com teus pais, farei surgir depois de ti um descendente teu que sairá de ti e tornarei estável seu reino. É ele que edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão firmes para sempre diante de mim, e teu trono será estável para sempre. Mais uma vez uma caminhada, né? Se nós temos um povo lá em Moisés, agora nós temos um reino em Davi. E Davi, nas tradições bíblicas, foi um grande rei. Um rei que deixou muita saudade, porque ele resolveu os conflitos, ele foi um tempo de prosperidade para o reino. Então ele deixou muitas saudades e Deus fez uma aliança com ele. Falou assim, olha, um descendente teu reinará para sempre. Então o povo, depois de Davi, lembrava sempre dessa aliança. Esperava. Nessa esperança. Na esperança, primeiro, com saudade, né, do tempo do reino de Davi, porque depois vieram outros reis que não foram tão bons. E ao mesmo tempo nessa esperança, nessa expectativa. Quando virá o rei, filho de Davi, que reinará eternamente. Então, sempre nessa referência desta aliança. E Deus falou, uma hora ele vai cumprir. Quando? Vamos esperar. E aí sim, nós sabemos, né, que aí nós vamos para o Novo Testamento, que é Jesus. Então é bonito isso, porque é uma caminhada, né, que a gente começa em Noé, restaurando, Deus preservando a vida, depois caminhamos para o início do povo de Deus com a aliança com Abraão, a aliança com todo o povo agora em Moisés, e agora a aliança com o reino. Já nessa expectativa do reino que vai instaurar um reino feliz para sempre, como foi o reino de Davi. Meu Deus, e nessa continuação, né, vamos continuar a nossa jornada bíblica e agora aprender, então, conhecer sobre a nova e eterna aliança com o livro de Hebreus. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo sua morte para a redenção das culpas cometidas na antiga aliança, aqueles que foram chamados possam receber a herança eterna que lhes foi prometida.
Pronto, chegamos no ápice. É Jesus, a nova e eterna aliança. Porque todas as alianças que nós conversamos aqui, Noé, Abraão, Moisés, Davi, são o que nós chamamos de prefiguração. Aconteceram ali naquele momento, mas sinalizavam lá na frente para nós que haveria uma aliança maior, definitiva, eterna, definitiva e plena. Né? Então, se pelo lenho da madeira foi construída a arca, é pelo lenho da cruz que a humanidade é redimida. Se lá em Moisés a lei foi inscrita na pedra, é no coração dos homens que Jesus escreve a sua paixão, morte e ressurreição. Se foi prometido um rei como Davi, um rei que resolveu algo temporal ali durante a vida do povo, agora nós temos um rei eterno que reina sobre todos os tempos e toda a humanidade. Então Jesus é aquele que é pleno, a sua aliança é plena, a sua aliança é eterna. Por que nova? A gente fala nova e eterna aliança. Nova porque Jesus é sempre essa novidade. Jesus é a boa nova, é o Evangelho. Né? Ele é sempre novo, sempre atual. Então, esta aliança, ela é sempre nova. Nunca envelhece. Né? As do Antigo Testamento passaram, foi para aquele momento histórico do povo de Deus. Agora, de Jesus, não. Ela é sempre nova. E ela é eterna porque não haverá outra aliança de Deus com o povo, porque a maior de todas as alianças foi feita. E vamos entender essa aliança, isso aqui é bonito. Porque essa aliança de Jesus, né, o que nós celebramos hoje, né, com a instauração da Eucaristia, quando Jesus diz, esse é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Quando Jesus entrega a sua vida por nós, é esta aliança que ele está fazendo. Ele falou, olha, a minha aliança com vocês é a seguinte, vocês tinham uma dívida que vocês não podiam pagar. Vamos traduzir aqui em miúdos. Vocês tinham uma dívida que vocês não podiam pagar, por conta do nosso pecado. Eu pago essa dívida para vocês. Por isso que nós chamamos de economia da graça. É de graça. Nós não poderíamos pagar e nós não devemos nada. Dádiva. É dádiva. É por amor. Lembra da aliança por amor? E aí Jesus faz isso por amor. Ele dá a vida dele por amor para pagar uma dívida que nós não poderíamos pagar. Por isso é a maior de todas as alianças. E de nossa parte? O que nós temos que fazer? Porque sempre há a promessa dos dois lados. Da nossa parte é a fidelidade. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque é bonito que Jesus diz o seguinte, lá no Evangelho de São João, não há maior amor, então a aliança é por amor, do que aquele que dá a vida por seu irmão. Eu gosto da tradução que diz por seu amigo. Porque se Deus fazia aliança com os amigos dele, Noé, Abraão, Davi, Moisés, agora nós somos esses amigos. Jesus diz, nesta mesma passagem, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo, e eu já não vos chamo de servos, e vos chamo de amigos. Nós somos esses amigos de Deus. Essa aliança é conosco, é com cada um de nós. Jesus não dá a vida para... Não é um negócio genérico. Ele dá a vida por mim, Denis. Né? Por cada um de nós. E aí, qual é o meu papel? Assumir que eu sou amigo de Deus. Deus me quer como amigo. Jesus me quer como amigo. E me tendo como amigo, eu também faço a minha parte. Eu o amo, retribuo esse amor, tanto a ele e que se expande, que chega aos meus irmãos. Tá vendo? O Denis respondeu a pergunta que a gente rezava também no começo, no Salmo, né? Que eu poderei retribuir a Deus? O amor e a fidelidade, né? Então a gente agradece muito mais uma vez de você estar aqui conosco para elucidar sobre a nova e eterna aliança, né, Jéssica? Para nós é um privilégio aprender assim com o senhor, viu, professor? Muito obrigada mais uma vez, volte sempre e que nós possamos realmente preservar essa amizade, não é? Manter relacionamento com o amigo. Isso. Não dá para, de repente, dizer só que é amigo de Jesus, não é? Nós precisamos, de fato, ter esse relacionamento dia a dia, preservar, de fato, como algo tão caro essa amizade.